Vais de resumos, vamos direto ao ponto abordar alguns aspectos cruciais do direito administrativo, sem rodeios, foco total na produtividade e na retenção deste conteúdo para você garantir o acerto das questões de prova. Tópico 1. Classificação dos agentes públicos. Preste atenção aqui. O conceito de agente público é gigantesco no direito. Ele engloba simplesmente toda pessoa física que exerce uma função pública em nome do Estado. E olha a regra de ouro para não cair nas armadilhas das bancas. Isso acontece independentemente do tipo de vínculo ou se a pessoa ganha algum centavo para isso. Tem função pública, é agente público e ponto final. Dentro desse guarda-chuvas gigante, a gente divide as categorias. De um lado, destacamos os agentes políticos. Essa galera tá lá na cúpula do Estado, ditando os rumos do governo, tipo os chefes do Poder Executivo e o pessoal do Legislativo. Do outro extremo, saca só os agentes sonoríficos. São cidadãos comuns, particulares mesmo, chamados para dar aquela força temporária e, via de regra, gratuita para o Estado. Pensou em jurado no tribunal do júri? Mesário no dia da eleição? Perfeito, pensou em agentes honoríficos. Agora, olha o vivo que aqui é o paraíso das pegadinhas de prova. Você não pode, de jeito nenhum, confundir o servidor público em sentido estrito com o empregado público. O servidor estrito ocupa um cargo público e está amarrado ao regime estatutário. Já o empregado público senta numa cadeira de emprego público e segue a cartilha da CLT, ou seja, é um seletista. O que dita a regra do jogo, se é estatutário ou seletista, é exatamente a natureza do vínculo. Não escorrega nisso. Tópico 2. Fontes do direito administrativo. A administração pública não faz o que quer. Ela respira o princípio da legalidade. E, na prática, o que isso significa? Significa que a lei é a fonte primária, absoluta e obrigatória. É só a lei que pode limitar a conduta do administrador ao que é permitido. E a doutrina e a jurisprudência? Elas entram em campo como fontes secundárias. São excelentes para ajudar a interpretar e organizar a casa. Mas anota aí, fonte secundária não tem o poder de criar obrigação primária para ninguém. E aqui vem uma dica valiosíssima sobre os costumes administrativos que os examinadores amam explorar. Sim, os costumes podem suprir uma lacuna ou outra da lei, mas atenção total. Eles jamais, em hipótese alguma, podem ser usados para criar ou aumentar tributos, como é o caso das taxas. O motivo? A blindagem fortíssima do princípio da legalidade tributária estrita. O costume não fura a barreira da reserva legal tributária. Para fechar essa base, é crucial entender o tamanho real do direito administrativo. Não vai achando que ele serve só para criar regrinha interna de hierarquia para servidor público, viu? Ele vai muito além. Ele abraça toda a engrenagem da função administrativa e aquela relação lá fora entre o Estado e os administrados, como usuários de serviços públicos. Tópico 3. Investidura legal e estrutura funcional. No rigor da norma, servidor público é a pessoa legalmente investida num cargo público. Mas calma, exige atenção redobrada aqui. Essa definição vale tanto para os cargos de provimento efetivo, aquele suado que se conquista por concurso, quanto para os cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração. O que carimba o passaporte para essa diferenciação no mundo jurídico é justamente a investidura legal, que tem que estar prevista na lei. Mais uma distinção sutil para você não tropeçar de bobeira. Servidor é a pessoa física, o ser humano que ocupa o espaço lá no Estado. Já a carreira é pura organização. É o conjunto de cargos que tem a mesma natureza, o mesmo nome e a mesma qualificação. Então, não mistura as coisas, não confunda a figura do ser humano com a estrutura organizacional da carreira pública. Tópico 4. A amplitude do gênero agente público. Como a gente conversou, agente público é um gênero amplo demais. Ele não é exclusividade de quem foi eleito ou de quem bate ponto sob um estatuto. Debaixo desse guarda-chuva, a gente abriga os servidores estatutários, os empregados públicos, os agentes políticos e, claro, os agentes de segurança pública. O que une todo esse pessoal? O simples exercício de uma função pública por Estado. Só isso. Foca aqui para não cometer um erro jurídico grave que as bancas insistem em tentar te empurrar. É muito comum tentarem equiparar o usuário de um serviço público ao agente público só porque ele se relaciona com a administração. Cuidado extremo, o usuário é só um administrado, o cliente final que recebe o serviço do Estado. Pegar um ônibus público ou usar o SUS não dá a ninguém o poder de exercer função pública. O foco tem que estar na natureza da função que a pessoa exerce. Tópico 5. Objeto e regime jurídico da atividade administrativa. O direito administrativo tem o foco cravado na função administrativa do Estado.
E isso pega grandes áreas, desde a estruturação da máquina, a oferta e regulação dos serviços públicos, passando pelo peso do poder de polícia, até chegar na formatação dos atos e dos contratos administrativos. Não é uma caixinha isolada, a disciplina legal forma um ecossistema gigantesco e complexo. E eis aqui um detalhe de alta performance. O regime administrativo não é um muro que prende só o que está dentro do governo. Ele estende os braços e alcança os particulares também. Se uma pessoa física ou uma empresa, tipo uma concessionária, recebe uma delegação para prestar serviço público, bingo, eles passam a jogar sobre um regime predominantemente público. As regras do jogo capturam essa atividade delegada porque o que importa aí é o interesse coletivo. Para coroar a nossa aula, pensa comigo. Se o regime administrativo sai de dentro do Estado e consegue capturar os atos e as atividades que a iniciativa privada faz por delegação, onde é que termina a fronteira exata do poder público? Entender que esse limite é elástico e difuso é a grande chave para você gabaritar as provas mais difíceis sobre o assunto. Mantenha o foco, revise muito bem essas tipologias e excelente estudo!